Oi, eu sou a Mavi e antes de tudo eu queria dizer que sim, eu estou gravando da varanda porque eu acho a iluminação daqui melhor. Pro vídeo, eu tive essa ideia de mostrar os meus desenhos de 2025 porque, como é o meu primeiro vídeo do canal, eu achei que seria uma boa maneira de me apresentar para vocês. Então, espero que vocês gostem e é isso, bora pro vídeo. Bom, vamos começar agora a mostrar os desenhos. Primeiro eu vou mostrar os dos meus sketchbooks e depois eu vou mostrar os meus em folhas A4. Vou começar com esse daqui que foi o primeiro. Deixar esse aqui pro lado. Antes de começar, eu só queria falar que os meus sketchbooks não são daqueles cheios de informação. Eu acho bonito, acho legal, mas não é algo que eu goste de fazer. Que o primeiro desenho é esse do Toffee. Não tenho muito o que falar sobre ele, então só vou passar. Eu não desenho desse lado, raramente. Nesse daqui eu até desenhei algumas vezes. Esse daqui é um personagem meu, autoral meu. Não terminei ele, mas o design dele é esse daqui. O nome dele é Zai. E talvez algum dia eu fale mais sobre ele. Uma coruja. Eu tentei desenhar animal, né? Inclusive, acho que foi a primeira vez que eu desenhei um animal. E eu coloquei imagens desse personagem aqui de Haikyuu, que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Bokuto. Lembrei, acho que é Bokuto o nome dele. Porque o design dele, até o cabelo e o time dele tem como mascote uma coruja, né? Então, na minha cabeça fez sentido colocar ele aí. Essa página aqui é de coisas aleatórias. Porque eu fui preenchendo ela aos poucos. Fiz esse desenho aqui de Haikyuu, colei um Luffy e um Zoro, outro aqui de Haikyuu. Esse Naruto eu fiz na sala de aula, tipo assim, de cabeça, sem olhar a referência. Eu só fui e fiz ele. E saiu isso daí. Tá diferente, né, do Naruto, mas dá pra ver que é o Naruto. Os olhos do meu personagem que eu mostrei agorinha. A letra de uma música que vocês devem conhecer. E um Gon e o Killua, que são meus filhos, eu amo eles. Aqui temos uma freira, que adora ser uma freira, né, pela cara dela. Eu fiz esse desenho, sei lá, não sei por que eu fiz, mas eu gostei dele. Algumas pessoas dizem que parece comigo e já adianto que não tem nada a ver, nada mesmo. Esse desenho aqui, também, que eu fiz, uma amiga minha diz que ele parece alguém do BTS, que ela é fã deles, eu também não acho que pareça, mas tá aí. Esse eu não tenho muito o que falar sobre ele. Só que eu também não usei referência. Eu não usei referência pra fazer ele, eu só fiz. Tem uma cerejinha aqui. Gostei dela. E um Kema, que eu acho ele engraçadinho, desse jeito. Temos esse Digi, não sei falar o nome dele, de Dandadan, que é o meu personagem favorito de Dandadan. Gosto dele também. Não sei porque tem um Hinata aqui, não faço a mínima ideia. E um papel de House. Esse aqui é outro que eu fui fazendo aos poucos, coisas aleatórias. Esse Luffy que eu desenhei ele tá colado aqui, mas fui eu que desenhei. Eu só arranquei ele de um caderno e coloquei nesse. Que era uma tirinha que eu tinha feito sobre ele, dele olhando para a roupa que ele estava usando e ativando as botas e saindo voando. E aí eu quis recortar da tirinha e colocar aqui. Esse aqui que era teste de cores, assim, era para ser um tutorial de início, mas eu mudei de ideia e não postei. E ficou só isso daqui. Esse desenho que eu fiz na escola também. E outras coisas aleatórias coladas aí. Esse daqui é só um desenho, não tem muita coisa para falar sobre ele, não. Só que, claramente, eu escondi as mãos.
Não é porque eu não saiba desenhar mãos, é porque eu realmente estava com muita preguiça de desenhar nesse dia. Que dá um trabalho. Aqui temos dois lindos, que é o Sandy e... Nossa, esqueci o nome dele. De Dr. Stone. É o meu personagem favorito de Dr. Stone e eu esqueci o nome dele. Minha memória tá ruim. Isso aqui era pra ser igual aquelas outras páginas que eu falei, que eu ia preenchendo aos poucos, mas acabou que eu nem fiz isso. Então, ficou só essa janela aqui e um desenho, que acho que dá pra ver mais ou menos, que eu fiz e apaguei. Mas ele ainda tá aí. Essa daqui eu acho que é a minha página favorita. Eu adoro ela, porque foi nela que eu desenvolvi um tipo de estilo que eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Principalmente o nariz. Vocês vão ver que daqui pra frente vai aparecer narizes mais nesse estilo. Nesse sketchbook. Aqui... Nossa, tem um passarinho aqui que, pelo amor. Aqui temos o Tokito, que eu gosto desse desenho, mas alguma coisa que eu não sei dizer o que me causa estranheza. Eu pintei ele na escola também. Esse aqui do Corazon, de One Piece. Gostei muito, mesmo que não tenha ficado do jeito que eu queria, porque eu imaginei outra coisa na hora que eu tava fazendo, mas não ficou ruim o resultado. Eu gostei. O Nishinoya, de Haikyuu. Nada a comentar sobre ele, não. Só legal. E um Shanks que eu fiz lá na escola também. Que eu peguei... Eu tenho um volume 1 do mangá de One Piece, aí eu tirei ele da mochila e fui procurando alguma coisa pra usar como referência e achei isso daqui dele. Também queria ter feito mais coisas aqui embaixo, mas eu gosto dele também. E ele é o último desse caderno. Era pra ter mais desenhos aqui, só que eu ranquei muitas folhas dele. Coisa que eu parei de fazer quando eu comecei esse daqui. Eu simplesmente parei de arrancar folhas. Se eu não gosto mais de um desenho, eu deixo ele aí pra me ver depois. Esse daqui, esse daqui é uma A5, a folha dele. Esse daqui é uma A6, eu acho. É uma A6, ele é bem pequenininho mesmo. Aqui, começando por esse girassol, que é a minha flor favorita, com essas caveiras aí no meio. Eu sei lá, eu só vi uma referência que tinha isso e eu fiz, até que eu gostei. Esse desenho aqui do... Não sei o nome dele, eu não assisti esse negócio, que eu também não sei qual que é o nome. Mas eu achei muito louco porque eu desenhei ele justamente na época que ia lançar a segunda temporada, eu acho. Achei muita coincidência. Estudos de mão, né? Porque a vida não é só morangos, temos que estudar também. Que eu fiz essas mãos aqui como estudo. Aqui eu coloquei um xizinho, porque eu lembro que quando eu fiz eu não tinha gostado. Mas agora que eu estou vendo assim depois, eu gostei até. Não precisava ter colocado esse X, eu gostei. Mas aqui, essa aqui eu realmente não gostei. E essa aqui eu nem terminei. Mas essa daqui eu gostei também, não precisava desse X. Isso aqui já diz tudo, né? Odiei. Fiz na escola, fui tentar fazer na escola, é o meu personagem. E não gostei nem um pouco desse desenho. Esse daqui é o meu personagem, só que criança. E eu fiz sem referência a ele. Até que ficou bom. Se eu tivesse usado referência, ficaria melhor. Mas não ficou ruim. Fiz esse olho na escola também. Eu desenho muito na escola. Acho que é porque eu me concentro até mais na aula quando eu estou desenhando. Tipo, eu escuto explicação desenhando. Alguns professores brigam porque acham que eu não estou prestando atenção, mas, na verdade, quando eu faço isso, eu sinto que eu entendo melhor a matéria. Vai fazer o quê, né? Esse aqui também fiz na escola. Esse eu fiz no recreio, porque o recreio tinha sido mais longo. Eu tava conversando com meus amigos, mas a gente não tava com muito assunto nesse dia, então eu comecei a desenhar.
Nada a dizer sobre isso. É um desenho que deu errado. Eu, como uma pessoa muito madura, rabisquei ele. Aqui temos mais estudos de angulação, né, de cabeça. Isso aqui eu já sei fazer, mas eu resolvi relembrar porque eu sentia que eu não estava mais conseguindo fazer isso tão bem. E aqui eu fiz isso daqui mais só para mim saber a proporção do corpo, porque eu reparei que eu não sabia nada, eu fazia na fé, sempre que eu ia desenhar corpo. Isso aqui eu uso como guia. Mais estudos. Isso aqui, pensei em arrancar, mas como eu disse, eu parei com essa mania. Eu tinha feito um desenho depois da prova na escola, não gostei, comecei a fazer esses trem, saiu um olho aqui no meio do nada. E eu só dobrei aqui porque, sei lá, odeio. Eu simplesmente odeio isso daqui. O cabelo, gostei, mas o resto eu odeio. Mas tá aí. Esse aqui é um desenho da Isha, acho que é assim que fala o nome dela, de Arcane. Não sei se eu gostei. Não ficou ruim, mas eu não sei se eu gostei porque eu fiz com marcadores, né? Tudo com marcador. E é um material que eu ainda não sei mexer muito. Agora eu tô um pouquinho melhor, mas acho que se eu tivesse feito com lápis, que é o que eu costumo usar, teria ficado melhor. Mas não me arrependo de ter usado o marcador. Esse desenho aqui, por incrível que pareça, eu não usei referência nele. Eu sinto que de pouquinho em pouquinho eu tô me desapegando um pouco das referências, mas eu ainda gosto bastante de usar. E saiu isso daí. Eu gostei dele. Eu achei ele um desenho legal. Olhos. Adoro desenhar olho. Tentei fazer chorando, mas percebi que não consigo, então saiu isso daí. Esse aqui é um desenho do Ace. Eu fiz ele para dar início a um pequeno quadro lá no meu TikTok. Inclusive até desisti daquela conta, mas que eu desenhava personagens no meu estilo. E o Ace foi o primeiro. Aí depois comentaram para mim fazer, pulei folha, comentaram para mim fazer o Hinata de Haikyuu, fiz o Hinata. Aí eles foram comentando e eu fui fazendo. Isso daqui era pra, tipo, uma historinha, não sei como se chama exatamente, que eu ia fazer com o meu personagem. Aí esse aqui seria o primeiro take, aí depois ia pra esse aqui. Gostei desse aqui e do outro, mas esse aqui, não sei o que era pra ser isso. Odiei, mas não vou arrancar a folha, não. Tinham comentado pra mim fazer o Gon, eu ia fazer ele grande, assim, a folha inteira. Mas eu mudei de ideia, então eu fiz ele aqui pequeno. Depois que eu fiz o Gon, pediram o Killua e depois pediram o Tsukishima. Eu comecei a fazer ele, só que eu desisti e acabou com o quadro, não fiz mais. Esse desenho aqui é um dos desenhos que eu mais odiei esse ano. Eu odiei, eu coloquei muita expectativa nele, fiz com preguiça, de qualquer jeito e eu odiei. É só isso que eu tenho pra esse desenho. Ódio. Isso aqui, sei lá o que que é isso aqui. Só vamos passar. Isso aqui parece que eu fiz 2 vezes, mas é porque passou pro outro lado. Isso aqui era um treino de pose. Gostei do treino. Gostei do treino, não. Gostei do desenho. Sim, para um treino, tá até que bom. Só não gostei desse braço. E acabou. Agora vamos para os desenhos maiores. Agora eu vou mostrar para vocês os meus desenhos em A4. Começando por esse do Zoro, que foi o primeiro que eu fiz esse ano. Não estão em ordem cronológica, mas esse do Zoro eu lembro que foi o primeiro. Eu gostei bastante dele, só acho que o fundo foi muito simples. Por mais que tenha demorado bastante para pintar tudo isso, ele foi um fundo bem simples. Em seguida, temos esse daqui do Luffy, que eu fiz com tinta, que é uma novidade esse ano para mim. Eu comecei a mexer um pouquinho mais com tinta. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu fiz 1 ou 2 desenhos, né? Como, por exemplo, esse daqui com tinta
e pretendo fazer mais ano que vem. Gosto dele, é simples também, porque eu não conheço muito bem o material, mas eu gosto bastante. Temos outro Luffy. Esse outro Luffy, eu pintei ele de um jeito diferente. Bastante coisas diferentes, né? Eu fiz um estilo de pintura que eu não costumo fazer. Não sei se eu quero fazer de novo, mas eu gostei bastante até do jeito que ficou. Só que nesse pescoço, que eu acho que eu devia ter feito melhor, eu fiquei com preguiça e acabei fazendo de qualquer jeito. Um grande erro meu. Mas eu gosto desse desenho também. Esse daqui de Coraline é outro desenho que eu gosto bastante. O fundo, eu acho que eu acertei no fundo dele. Mesmo que tenha ficado uns pontinhos brancos, eu gostei muito dele. Não tenho muito o que falar sobre ele, só que eu gosto. Novamente, outro desenho, de cabeça para baixo, outro desenho com tinta. Esse daqui eu gostei mais do que o do Luffy. Não sei por que eu gostei mais, mas eu gostei tanto do resultado, tanto do processo. Foi melhor, na minha opinião. Ele é inspirado, né, naquela pintura que no filme Enrolados, que a Rapunzel faz no chão. Inclusive é o meu filme favorito da Disney. Então, tô até pensando se eu coloco esse desenho na parede do meu quarto. Acho que ficaria bom. Agora temos um dos meus desenhos favoritos desse ano, que é esse do... Não sei falar o nome dele. Trunks, não sei. Nunca assisti Dragon Ball. Mas eu gostei muito dele. Principalmente porque foi a minha primeira vez desenhando no estilo de Dragon Ball. Nunca tinha feito isso. E eu acho que eu acertei bastante nisso. Eu acho que eu consegui fazer bem. E eu acho que eu pretendo fazer mais desenhos de Dragon Ball, que por enquanto esse é o único que eu fiz. Mesmo que agora eu tenha desenvolvido um estilo mais meu, que eu desenvolvi esse ano, não é 100% o que eu quero, mas já é uma coisa minha, eu acho que seria legal fazer mais desenhos de Dragon Ball. Agora, em seguida, temos o meu desenho favorito desse ano. Eu adoro esse desenho, eu amo ele. Tem coisas que dá pra melhorar, claro que tem, sempre vai ter, mas eu gostei bastante de fazer ele e também gostei muito do resultado, muito mesmo. Os detalhes, tudo. Minha meta é continuar assim, né, daqui pra melhor. E agora temos esse desenho do Lau. Eu gosto muito dele, mas tem uma coisinha que me incomoda. O olho, aqui. O olho dele, eu acho que eu fiz grande demais a bolinha do olho. Porque o Lau, o personagem, assim, ele não tem a bolinha tão grande. E eu acho que eu exagerei. Aí, não sei se é loucura minha, mas olhando pra ele, assim, com esse olho, me dá a impressão que é um olho de peixe. Peixe não, olho de sapo. Não sei porquê, mas de resto eu gosto bastante dele também. Temos esse Luffy aqui, lindo, maravilhoso. Inclusive, eu desenho muito o Luffy, porque ele é o meu personagem favorito de todos os animes que eu já vi. Eu acho que é o meu personagem favorito de tudo, na verdade. Eu amo esse personagem. E eu gosto dele, muito. Principalmente dessas coisas que eu fiz aqui, que foi super fácil de fazer, inclusive. Mas a roupa dele ficou muito marcada. Muito marcada mesmo. Foi a minha primeira vez também usando multicolor, acho que é multicolor. Então eu ainda não conhecia bem o material. E, inclusive, eu não gostei muito do preto, porque não sei se dá pra ver. Não dá pra ver muito, mas aqui o preto começou a criar bolinhas. Ó, dá pra ver. Brancas depois de finalizado o desenho. Quando eu estava fazendo, não tinha isso. Acho que é a minha culpa porque eu não comprei um verniz ainda. Eu tenho que criar vergonha na cara e comprar um. Esse daqui da Perona, de One Piece. Uma das minhas metas esse ano, um dos meus objetivos era desenhar mais personagens femininas. Porque eu só desenhava homens, né? Só personagens masculinos. Então eu consegui desenhar mais personagens femininas. Não tantas, mas eu desenhei. E eu gostei bastante dele. Acho que esse e o da Coraline são os desenhos que eu usei fita do lado. Desenhei e depois ranquei a fita.
gostei de fazer isso. Acho que eu vou fazer mais também. Voltando, né? Como eu disse, desenhando mais personagens femininas, temos essa Shinobu, que eu fiz, né, na época que tava lançando o Demon Slayer, o filme Castelo Infinito, e eu quis fazer. Voltando, tive que dar uma pausa, mas... Então eu fiz na época do hype e eu gostei bastante dele também. Aqui, essa parte ficou muitos pontinhos brancos, acho que poderia ter ficado melhor. Esse daqui, eu gosto muito desse desenho. Muito mesmo. E gostei de fazer ele também. Só que, infelizmente, eu estraguei tudo no fundo. Eu não sirvo pra fazer fundo. E, de novo, outra personagem feminina. Dessa vez é a Nami. Que eu fiz ela do jeito diferente na pintura. Eu usei mais azul. E eu gostei de ter feito isso. Mesmo que eu ache que tenha sido muito exagerado na parte do rosto. Mas o resto eu gostei. Esse daqui, inclusive, acho que é o único, um dos únicos inacabados que eu vou mostrar, que eu gostei de fazer ele, mas o meu erro foi ter começado a fazer outro desenho enquanto fazia ele. Isso me desmotivou total a terminar de fazer. Mas eu estava gostando muito. E estou, né, gostando do resultado dele. Não sei se eu vou terminar, mas tá aí. Antes de terminar, eu queria mostrar esse daqui, que é o que eu estou fazendo atualmente, né? É um extra. Não, acho que eu não vou nem terminar ele esse ano de 2025, porque hoje já é dia 30, né? Talvez eu termine só ano que vem. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer em média não, eu pretendo trazer um vídeo por semana. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Se você gostou e quiser se inscrever, curtir, ajuda muito. Um beijo e até a próxima.